Flamengo venceu o Sampaio Corrêa por 2-0 e vira agora o foco para a partida desse domingo contra o Botafogo, a final da Supercopa do Brasil. Vamos aqui analisar, porque teve a apresentação do jogador Danilo, que veio da Juventus, para jogar no Flamengo. Tem muitas novidades aí, mas faz o seguinte, chega naquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Lances Neto, se inscreva e ative o sino das notificações. Deixa os créditos desse vídeo ao canal da ESPN. Vamos aqui analisar como foi a chegada do Danilo, a vitória do Mengão e a preparação do Flamengo para a partida contra o Botafogo. Falar em jogador que está voltando, Danilo. Hoje foi apresentado no Flamengo, né? Cara super experiente, com um currículo fora de série. Danilo esteve no Maracanã, foi apresentado à torcida antes do jogo, recebeu a camisa número 13 ali das mãos do Boto, que é o novo executivo de futebol do Flamengo, beijou a camisa e tudo. Ele disse que era flamenguista na infância, né? Apesar do início no América Mineiro e depois o Santos. E ele deu sua primeira entrevista como jogador do rubro-negro. Vamos ouvir Danilo. Eu falei muita coisa aqui, talvez muito metódico, assim, muita teoria e muitas coisas, mas o Flamengo é vitória, o Flamengo é pressão, o Flamengo é pressão por resultado, o Flamengo é empolgar o torcedor, o Flamengo é um jogo agressivo, um jogo para frente, um jogo onde muitas vezes a raça vem primeiro da técnica. O Felipe sabe muito bem disso. E além disso, ele está preparando sempre o time nos máximos detalhes, com o máximo cuidado, e tenho certeza e vejo o Felipe com um futuro muito brilhante como treinador. Para mim está sendo até um pouco estranho, não sei como chamar ele, de filho, de mister, de professor, não sei bem, mas ainda vou me acostumar. E ele, o que mais me surpreendeu, talvez não me surpreendeu, mas que eu fiquei muito feliz nesse meu primeiro contato com o Felipe como treinador, foi a humildade dele de dizer, cara, eu estou começando como treinador a minha trajetória, eu tenho muito ainda para aprender e estou extremamente aberto ao debate, estou extremamente aberto aos conselhos, extremamente aberto às conversas. Isso me deixou muito satisfeito, né? Não só por mim, mas tem jogadores incríveis ali no Flamengo de muita experiência e que podem sempre contribuir para a montagem do time, para o sistema tático, para a estratégia do jogo, né, para a fixação de metodologia. Então, isso me deixou muito satisfeito, encontrar o Felipe ainda nesse direcionamento de falar, beleza, ele tem muita personalidade, ele sabe bem o que ele quer para o time, mas ele está aberto também a debates, a escutar, a ser aconselhado, e eu acho que, tenho certeza que isso é uma característica que vai fazer dele muito, muito maior do que ele já é. Olha, pressão, convenhamos, o Danilo está super acostumado, né? Porque o Danilo nunca jogou em time pequeno, né? Depois do começo no América, foi Santos, se eu não estiver esquecendo ninguém, vocês me ajudam. Porto, Manchester City, Real Madrid, Juventus e agora Flamengo. Esqueci de algum? Seleção. E seleção brasileira, óbvio. Então se tem uma coisa que o Danilo está acostumado, é com pressão. E ele falou sobre, deve ser difícil essa relação, né? Quando é um cara que é companheiro de equipe, a vida inteira, amigo, né? Amigo, jogou com o Felipe Luiz muito tempo, Danilo, na seleção brasileira, e agora tem que mudar o tratamento? Imagino que não, né? Vai continuar chamando pelo apelido, ou na frente dos outros fica ruim se chamar, vamos supor que o Felipe tem o apelido lá de Cabeleira. Não vai chamar de Cabeleira na frente dos outros? Ô, Cabeleira, como é que eu faço aqui pra... né? Só na intimidade, no dia a dia não, né? Só se tiver fechadinho. Tem que chamar o quê? Professor? Você já pegou? Você teve alguma história assim? Eu tive o Klemer no Inter, cara, né? Que ele tinha... foi em 2013, logo que eu voltei do Catar, na verdade. Mas aí você já sabe entender e respeitar. Mas é lógico, você tem uma afinidade de quando tá sozinho, volta ao tratamento normal. E aí chamava ele de Clemente e vambora. Mas na hora de entender e respeitar as hierarquias, você acaba sabendo entender. São todos caras inteligentes, mas é gostoso você ver. Mas deve ser estranho. Para comandar o atleta, sim, né? E para você ser comandado também é um pouco diferente. Qual telespectador do Sport TV nesse momento não teve um amigo que virou chefe, gente? Pelo amor de Deus, todo mundo tem um amigo que virou chefe. É verdade, também. Isso acontece com alguma frequência. Passou, agora é chefe. Pronto, chefe. Chefe Felipe. Isso aí. Vai ser legal de vê-lo no Flamengo. Aliás, a gente estava conversando aqui, o Danilo é um cara extremamente inteligente, um cara muito esclarecido, né? É claro que com a quantidade de jogadores que passaram pela seleção brasileira na lateral direita, com uma veia ofensiva muito acentuada, né?
é natural que às vezes haja uma contestação em relação ao Danilo na seleção, porque é um jogador mais defensivo, um jogador mais de se postar ali numa linha de 4, um jogador menos agudo. Mas é um jogador que vai acrescentar muito ao Flamengo. O torcedor precisa entender o jeito de jogar, né? Acho até que ele vem jogar mais como um zagueiro, como vinha atuando nos últimos tempos na maior parte dos jogos na Juventus, do que como lateral. Ele é muito diferente do Wesley, né? Muito diferente do Wesley quando precisar jogar na lateral. Um é super ofensivo, o outro é mais um jogador que vem por trás ali para organizar e comandar o time, né? Eu acredito que a principal característica, se eu tivesse... Qual é a principal característica do Danilo? Para mim, é a leitura do jogo na posição que ele tiver ali jogando. Se ele é lateral, ele vai fazer o jogo, ele vai ler o jogo de lateral. Se ele for zagueiro, ele já foi volante. Agora, para mim, faz o menor sentido ele não atuar em nenhuma dessas duas posições, que ele foi ou zagueiro ou lateral direito, porque o elenco do Flamengo é muito qualificado. Então, ele vem como zagueiro, mas a janela do Flamengo, daqui para frente, vai dizer se ele vai ser mais aproveitado como zagueiro ou como lateral. Dá para ver, ó. Hoje o Felipe ele é o treinador dos caras. Mas se a gente for lembrar, o Felipe ele nunca foi aquele cara de uma condição física diferente. O entendimento do jogo e a sua qualidade com a bola foi diferente. Se você pegar ele, Alexandre e Danilo, eles são de níveis, características próximas. Você vê, hoje ele está utilizando ele, que foi lateral, o Jesus colocava ele para ser construtor. Tinha gente que falava, ele não vai conseguir marcar o fulano. E o Felipe ia no atalho. O Alexandre hoje jogando, você vê, o Alexandre está atacando espaço como muitos anos ele não fez na Europa. Mas ele tem condição de fazer isso, né? E chegando aos 33 anos o Danilo, poxa vida, heresia a gente falar que ele não vai poder... Privilegiadíssimo. Então essa condição, é lógico que a condição física, a característica física e genética do Wesley é diferente do Danilo até o Danilo jovem. Né? Então ele vai entregar algo que o próprio Danilo vai entregar também. São coisas diferentes, mas você ganha muito no dia a dia e você ganha muito nesse ambiente competitivo de dentro de campo para tomar de decisão. Fato, né? Arrascaeta entrou e já com a sua nova camisa, a camisa 10, depois de ser, inclusive, abençoado por Zico. Teve vídeo especial no telão aqui do Maracanã, antes do jogo, para uma entrega simbólica desta camisa 10 para o Arrascaeta com as bênçãos do Zico. E ele pôde desfrutar um pouquinho de alguns minutos nessa vitória de 2-0 que leva o Flamengo para o G4 do Campeonato Carioca. E mais do que isso, a gente tá vendo imagens, inclusive, aí, né, do momento em que o Arrasca via o vídeo do Zico lhe entregando a camisa número 10. Mais do que a vitória, o ingresso no G4, a sequência de resultados positivos, são 3 vitórias agora consecutivas, o Felipe Luiz projetando a grande decisão da Supercopa e, como a gente falava aqui no final da transmissão, não é, Eric e Paulo Nunes, os dois times, Flamengo e Botafogo, chegando num momento positivo para decidir o título lá no Mangueirão. Pelo lado do Flamengo, todas as observações que o Felipe tem feito nesses primeiros jogos da temporada. É isso, Jader, Paulinho. Boa noite, Felipe, Alex, Raed, boa noite para todo mundo que está acompanhando o Troca. Eu acho que o que foi mais legal dessa noite aqui no Maracanã foi perceber que o trabalho do Felipe vem evoluindo muito. Ainda que ele seja um técnico iniciante, a gente pode dizer assim, mas o time que entrou em campo, ou que começou a partida, não tem nenhum titular, né? O Arrascaeta só entrou no intervalo, como o Felipe você falou, Jader. E a gente pode ver um padrão sendo repetido. Sim. O Flamengo havia jogado com os titulares contra o Volta Redonda e hoje enfrentou o Sampaio Corrêa. Obviamente tem a diferença técnica, o entrosamento, o outro time tem jogadores mais experientes, mas o padrão da atuação foi repetido. Marcação, troca de passes, tentando envolver o adversário, empurrar o adversário para trás, e foi o que aconteceu principalmente nos 30, 35 minutos do primeiro tempo. Depois o jogo caiu um pouquinho de ritmo, e aí no segundo tempo, com as mexidas e tal, também não teve lá um grande ritmo, mas o padrão estava ali, estava mantido. O trabalho do Felipe você conseguia perceber. E aí depois acabaram acontecendo os 2 gols que deu essa vitória para o Flamengo. Mas eu acho que fica mais legal para o torcedor do Flamengo olhar para frente, é o padrão. Há um trabalho mesmo no time reserva. O que isso implica que no time titular também essa coisa vai acontecer, né, Paulo?
Exatamente. Boa noite, Jade, Eric, boa noite a todos aí da mesa. Diniz, Raed, Alex. Diniz voltando a trabalhar, né? Importante isso. As pessoas trabalharem também. O jogo era para ser uma vitória somente do Flamengo, né? O time que mais buscou o gol adversário. Teve dificuldades porque o Sampaio Corrêa marcou bem, né? Não dava muito espaço entre as linhas, principalmente do setor do defensivo com o meio campo. O Flamengo rodava a bola de um lado para o outro, circulava de um lado para o outro em velocidade, usou muito o lado direito, principalmente no primeiro tempo, com o Varela e com o Matheus Gonçalves, e atuaram bem, fizeram grandes tabelas ali para aquele setor. No segundo tempo, quando você tem o Arrascaeta, você começa a utilizar mais o Juninho. Juninho no primeiro tempo ficou muito preso dentro dos zagueiros, né? Se teve um jogador que poderia aparecer mais no primeiro tempo, era o Juninho, mas no segundo tempo já começou a produzir melhor. Agora, o que é bom para o Flamengo, o Flamengo jogou contra o Volta Redonda, com o time titular, venceu jogando bem. Hoje aqui não foi um grande jogo, mas jogou bem também, não foi uma grande partida. Só que você ganha com os jogadores, né, chamados alternativos, reservas. Por quê? Você ganha minutagem, você ganha confiança, você recupera o Everton Cebolinha, você recupera o Luiz Araújo, né, você dá mais oportunidade pro Juninho. Eu acho que isso que foi importante pro Flamengo hoje. O Alan fez um bom jogo. O Alan hoje, fez, né, Paulo? exatamente. Que é um jogador muito criticado pelo torcedor. Exatamente. Precisando de uma resposta positiva, né? Então você começa a trazer esses jogadores também para a final. O Flamengo também tem que pensar muito nessa final. Tem o time titular já com confiança e hoje leva também o time alternativo, né, os reservas também para esse jogo com confiança e com minutagem. Pode ter enfrentado um pouco de resistência por parte desse bravo time do Sampaio, não é, Diniz e amigos? Mas fato é que a superioridade técnica, ela já foi muito bem colocada, muito bem vista desde os primeiros minutos, e aí os gols só saíram no segundo tempo, mas era uma questão até de tempo. Né, para o Flamengo construir a vantagem que, indo ao fim, se comprovou então com esses 2-0. E tenho a impressão, meus amigos, não sei se vocês tiveram a mesma que a minha, é que o Felipe usou alguns jogadores que estavam voltando de lesão, junto com os reservas, para tentar dar um pouco de ritmo a eles para o jogo do final de semana, né, no domingo. Porque se a gente pensar, olha, Arrascaeta, Luiz Araújo, o Everton Cebolinha, todos jogadores que estavam voltando de lesões, né? E aí usa eles em parte desse jogo de hoje para tentar fazer com que eles cheguem numa melhor condição, não sei se para jogar desde o início, no caso do Arrascaeta, por exemplo, mas para pelo menos conseguirem participar de parte do jogo do fim de semana, não? O Felipe, inclusive, deixou muito claro isso, né, na entrevista antes do jogo aqui para o Fábio Jupa, né, que a ideia era dar alguns minutos para esses jogadores para, de fato, eles irem se reencontrando, entrosando, sentindo a bola, né, o próprio entrosamento com os companheiros, tentar, de certa forma, igualar essa questão com os demais, né? E tem uma outra questão também, amigos, que é o fato de você não trazer nenhum dos titulares para cá, você possibilita dar treinos fortes para eles até o dia da decisão. Você pode treinar forte hoje, como deve ter acontecido. Realmente, um começo de ano de retornos, né? E também o Flamengo voltando a vencer, né? Estamos falando de voltas. Vamos falar sobre tudo isso, mas antes vamos olhar os 3 gols do Gabi com a camisa do Cruzeiro. Fez o primeiro de pênalti, né? Foi uma jogada que o Dudu sofreu o pênalti. Aliás, foram 2 pênaltis no mesmo lance. Fez no rebote, né? O goleiro faz a defesa. Parecia que ele ia perder, mas não. Depois que o Rodolfo defendeu, ele conseguiu fazer um rebote. No segundo, ele rouba a bola do zagueiro Jamerson e faz. E no quarto também, o quarto do Cruzeiro, o terceiro do Gabigol. Então, os 3 gols do Gabi. A gente vai voltar a falar sobre isso. O Cruzeiro numa situação mais confortável no Campeonato Mineiro, né? Ele lidera o seu grupo com 7 pontos em 4 jogos. Estamos na metade da fase de classificação. Bom, vamos falar do Campeonato Carioca, seu Elton? Vamos. Porque o Flamengo fez 2-0 no Sampaio Corrêa. A gente também separou os gols aí para você acompanhar. Os gols agora no segundo tempo, né? 2 gols de bola aérea. Primeiro do Wallace, né? Marcando. O garoto. O Flamengo. E o segundo do Alcaraz. Aí a cobrança de escanteio já mais curta, mas vem também de um cruzamento, dessa vez pelo lado esquerdo, e o Alcaraz acaba fazendo 2-0. Jogo que parecia caminhar para o empate, né? O Flamengo com muitas dificuldades de passar pela defesa do Sampaio Corrêa. Depois da parada técnica ali, o time conseguiu melhorar e encontrar pelo alto espaço para vencer o jogo.
O Wallace Ian, garoto da base, ficou emocionado, né? Marcando o gol no Maracanã. 20 mil torcedores, até um público maior do que aparentava. E lá estava também o nosso Cícero Melo com as informações da vitória do Flamengo, que puxou o freio, né? Pensando na Supercopa, decisão de domingo contra o Botafogo, campeão brasileiro contra campeão da Copa do Brasil. Os titulares haviam jogado e sido elogiados na rodada passada. Dessa vez o Felipe Luiz puxou o freio, né? Os reservas em campo. Cícero, boa noite. Boa noite a você, ao Elton Serra e ao Fã de Esporte, especialmente ao torcedor rubro-negro, que está deixando o Maracanã feliz com a vitória do Flamengo, né? Um time praticamente todo alternativo. O técnico Felipe Luiz poupando os seus titulares para a Supercopa do Brasil, que vai ser realizado domingo no estádio Mangueirão contra o campeão brasileiro, o Botafogo. O Flamengo foi o campeão da Copa do Brasil. Como você disse aí, em torno de 21 mil torcedores compareceram ao estádio, um público pequeno na reinauguração, na volta do Maracanã. Depois de 30 dias fechado para a reforma do gramado, o último jogo aqui tinha sido o Jogo das Estrelas do Zico, no dia 28 de dezembro. Então considerei que é um público pequeno, foi um público pequeno. O Flamengo sempre traz em torno de 50 mil torcedores para os jogos no Maracanã. Vocês já mostraram aí os gols. Esse garoto da base, que é muito bom, o Wallace Ian, marcou seu terceiro gol no Campeonato Carioca. Substituiu o Juninho no segundo tempo. Não deu ainda para a gente ver realmente qual é o potencial do Juninho. Ele se esforçou bastante, se movimentou, mas não teve nenhuma grande chance de gol. Vamos ver quando ele jogar com o time titular, com os principais jogadores, como é que vai ser ele que veio para substituir o Gabigol, enquanto o Pedro continua lesionado, só deve ter condições de jogo no meio do ano, fez uma cirurgia, numa grave contusão que ele teve no joelho. O primeiro tempo foi um primeiro tempo ruim, no segundo tempo o Flamengo melhorou a partir da entrada do Arrascaeta. Realmente, ele agora, que é o camisa 10 do Flamengo, inclusive antes do jogo, foi homenageado, recebendo das mãos de mascotes do Flamengo essa camisa 10, que foi a camisa do Zico, camisa do Petkovic, camisa do Adriano Imperador, Ronaldinho Gaúcho, Diego Ribas e, por último, né, o Gabigol, que teve ela e perdeu. Depois de usar as camisas do Corinthians, do Palmeiras, acabou sendo punido, tiraram a camisa 10 do Gabigol, agora ele volta a usar a camisa 9 lá no Cruzeiro, e hoje marcando 3 gols, né? Então o Flamengo teve uma boa vitória, e com essa vitória o Flamengo voltou ao G4. O Flamengo no momento é o 4º colocado, com 10 pontos ganhos, uma campanha de 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas e 55% de aproveitamento. Flamengo, que se terminasse agora essa primeira fase, que é a Taça Guanabara, a fase de classificação, estaria então com a vitória de hoje classificado para as semifinais do Campeonato Carioca. Mas antes do jogo, quem foi apresentado oficialmente aqui para a imprensa e deu sua primeira entrevista coletiva... Foi o jogador Danilo, né? Então é isso daí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo, e eu gostaria que você já colocasse aí nos comentários o seguinte: vai ter a final da Supercopa do Brasil contra o Botafogo nesse domingo. E aí? Quem será o grande campeão dessa, praticamente a primeira taça do ano, né? Quem será o grande campeão? Já faz o seguinte, coloca nos comentários aí o seu palpite. Põe o seu palpite nos comentários, deixa registrado aí, coloca aí também de qual cidade você está acompanhando aqui nossos vídeos, e vamos ver o que vai acontecer, hein? Vamos ver, o Flamengo vem muito forte aí, o Felipe Luiz tá preparando o time do Flamengo, vamos ficar de olho e vamos ver o que vai acontecer. Tamo junto, nação, a gente se vê no próximo vídeo.